A paz de Deus, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos nesse canal maravilhoso, né? Palavra de Deus para a sua vida mais leve, mais tranquila com Jesus Cristo em nossos corações, né? A palavra de Deus que nos fortifica, a palavra de Deus que nos mantém firme na fé, para nós ir morar com Ele lá no céu, né? Na glória, quando será chegada a nossa hora, né? Como já de muitos têm chegado. E hoje vou falar da meditação que eu tive nessa palavra e de até algo muito particular, algo que eu vivi na minha vida. Eu quero passar para vocês, que você que vê esse vídeo aqui, você vai ver e vai chegar para você porque você precisa, né? Porque chegou para você porque você precisa dele. E eu quero que você escute muito bem porque é uma coisa que eu vivi, né? Eu vou dar uma introduçãozinha que vocês já vão entender. Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, e agora, por último, minha mãe faz 16 dias que faleceu, nesse quando você estiver vendo esse vídeo. Ela sofreu daquela doença maligna, o câncer, e sofreu demais. A carne foi muito judiada demais, a carne física, né, o corpo, né, pessoal? Muito judiado, porque é uma doença muito, muito horrível, né? E ela sofreu muito. E, e nesse meio tempo que ela ficou, 4 meses sofrendo, a gente corria para trás, levava em médico e tentava ajudar de qualquer tipo de forma que podia, mas não tinha jeito, né? Era muito difícil, era uma doença muito terrível, uma dor, ela falava que era uma dor muito horrível, né? Que era dia e noite com dor, quando não estava com dor, dormia. Pra vocês terem uma ideia, acordava porque já estava com dor. Então eu vou falar para vocês sobre o discernimento que eu tive, que Deus me deu, através disso, né? Que agora também ela está no reino dos céus, fazendo glória, descansando, né? Isso que é o maravilhoso, né? A vida eterna. E nós vamos falar sobre isso hoje agora, né? Discernimento que Deus deu, mas eu disse essa introdução para você ver que é uma coisa que eu não estou falando da boca para fora, é uma coisa vivenciada, é uma coisa que eu vivi na minha pele, né? Porque queira ou não, foi eles que faleceram, mas eram meus pais, né? Meu pai também, não foi por doença, mas foi muito sofrido demais também. E a mesma coisa também vai se encaixar aqui nesses versículos que nós vamos ler agora com vocês. Meus irmãos, então vamos ler em João, capítulo 6 e versículo 63. João, capítulo 6 e versículo 63. Espero que você ache aí na sua casa. João, capítulo 6, versículo 63, para você entender o discernimento que eu tive, porque eu sempre peço para Deus quando acontece alguma coisa, o porquê disso, o porquê daquilo, né? E esse discernimento eu tive da minha mãe, né? Da minha mãe. Certo dia eu estava pensando por que tanto sofrimento, né? Eu estava perguntando para Deus o porquê tanto sofrimento da carne, né? E eu fui ler a Bíblia e cheguei, o Espírito Santo deu esse entendimento. E eu vou falar para vocês agora. Então vamos ler em capítulo 6 e versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem saiba Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai lhe não for concedido. Eu li até mais aqui. Mas o versículo em questão é João, que eu tive o discernimento, 6,63 mesmo, a ordem que eu fui achar, né? Porque quantos versículos na Bíblia tem, quantos livros, tudo, né? E a gente, quando tem o discernimento do Espírito Santo, é muito fera, você fica até maravilhado, né, com o discernimento. Meus irmãos, como eu falei pra vocês, foi muito triste demais ali com a minha mãe, 4 meses sofrendo. E chegou um certo ponto que eu pedi, porque era sofrido, pessoal, ela era bem gordinha, bem cheinha, ela ficou... ela secou, meus irmãos, secou, ela virou, bem dizer, só em osso. Secou, literalmente ela secou, sabe? Ela tava, por último, ela virar só em osso, né? O que aconteceu? O sofrimento da carne era tanto, meus irmãos, tanto, que eu me perguntei, por que, Senhor, tanto sofrimento, né? Tanto sofrimento, sofrer tanto, né? E eu cheguei na conclusão desse versículo, meus irmãos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que acontece, meus irmãos? Vocês, de repente, que está vendo esse vídeo que chegou, de repente você perdeu um ente querido, você está desanimado, você está triste, eu sei que aquele vazio é forte, o vazio de perder um pai, uma mãe é muito forte, só o filho consegue entender isso, né?
Mas, meus irmãos, tem coisa, tipo, no meu lado da minha mãe, eu não aguentava mais ver ela também sofrendo daquele jeito. Até que eu me perguntei o porquê tanto sofrimento, né? E eu tive, Jesus me deu esse discernimento do Espírito Santo, que é aqui, a palavra, meus irmãos, em nenhum momento fala em salvação da carne. A única, ó, pra você ver o quão louco é. Quando fala da carne, fala, o espírito é que vivifica, da carne nada se aproveita. Porque, meus irmãos, a carne geralmente é pecadora, ela busca o pecado, a carne é pecadora. O apóstolo Paulo mesmo falou, né, que a carne tinha que sofrer porque ela era pecadora, ela só queria buscar o pecado, buscar as coisas mundanas, mas o espírito que busca Deus, né, o espírito que tem a vontade de servir a Deus, de glorificar, de buscar. Então eu tive esse discernimento muito gratificante, meus irmãos. Por quê? Porque, igual eu falo pra vocês, ela foi salva, tá lá fazendo festa, isso é maravilhoso. A tristeza eu sei que fica, não tem como, isso é a saudade, a tristeza. Mas ela tá lá, ela tá fazendo festa, o espírito tá fazendo, a alma tá fazendo uma festa. Porque da carne, meus irmãos, entendam isso. Isso que nós vamos viver não importa, pode ser 100 anos que você viva. De hoje em dia, dificilmente alguém chega a tanto tempo por causa das comida, tudo envenenada, tudo esses negócios que prejudica nós dia após dia, né? Mas nada se aproveita mesmo, nada. Você pode viver aqui 100 anos. O que é 100 anos comparado à eternidade? A vida eterna do Espírito, né? Como Jesus mesmo fala a palavra fala da salvação da alma. Jesus em nenhum momento falou que ia salvar a tua carne. Se a tua carne ficar doente, se você estiver doente, Deus pode te curar. Ele te cura para você viver bem, né? Viver em abundância, como diz a palavra aqui na terra também. Mas se é chegada a tua hora, se é chegado o teu momento de morar com Ele, meus irmãos, é óbvio, alguma coisa tem que acontecer, né? Se a tua carne tem que morrer, ou vai ter que te dar um infarto, ou você vai ter que morrer. O teu corpo carnal vai ter que morrer de alguma forma, né? Isso é fato, né, meus irmãos? Né, eu já vi muitos relatos, isso é lindo, né, maravilhoso também, de pessoas até que foram dormir, né, e morreram, né, foram dormir e morreram. Imagina que glorioso deve ser, né, você ir dormir e, né, falecer ali, né, não sei, alguma coisa teve que acontecer também, de repente o coração parou também, mas a pessoa não sofrer nada, como muitas vezes a gente vê, né, e quando os familiares vão, chega essa hora, é bastante sofrimento, né, se não é por dor, é acidente, ou é uma doença maligna, como aconteceu da minha própria mãe, meu pai acidente. Alguma coisa tem que acontecer, né? Alguma coisa, né? É fato isso, né? Para ser, né? A carne morrer tem que acontecer alguma coisa. Mas a carne, meus irmãos, vira pó. Se você vê daqui uns meses lá, você vai ver só pó, você vai ver só cinza, né? Vai virar em pó. Porque a palavra mesmo diz que nós somos feitos do pó e ao pó voltaremos, né? Por isso que a carne não é nada, né, meus irmãos? Igual diz, o espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Porque a carne não vai se aproveitar nada, meus irmãos. Então foi isso que eu tive o discernimento do Espírito Santo, né? Porque a gente fica ali querendo, meu Deus do céu, é triste, porque você não vai ver mais a pessoa fisicamente, nunca mais, né? A saudade também, mas a pessoa está fazendo glória lá no céu, né? Ela está vivendo uma coisa nova, uma coisa que daqui a pouco é um de nós que vamos ir se nós estiver preparado para ir morar com Jesus Cristo. E outra, né, meus irmãos, quando o espírito, a alma, a vida é eterna da alma, né? Que é pura, né? A alma é pura, ela busca a pureza. Quando você fala alguma coisa da carne, não vai dar certo, eu não sei, não é isso, não é isso aqui. A alma nem entende, porque a alma, o espírito conversa com Jesus Cristo, né? E ela sabe, nós viemos de lá, né? Aí a carne fala que não, mas o espírito fala que dá sim. E a carne é pecadora, né? A carne é pecadora. Ela voltará ao pó. Por isso que muitas vezes a gente prega, fala da palavra, por quê? Porque a vida eterna não é da carne, meus irmãos. A carne vai morrer a carne. O que vai ficar vivo é o espírito e a alma. E tem muita gente como que vai ficar vivo o espírito e a alma? Vai ficar de qualquer maneira, né? Mas vai sofrer eternamente no inferno, como diz a palavra. Porque só fez coisas ruins, só pensa as coisas ruins, coração mau, né? Batalhe, busque Jesus, né? Para manter a alma pura para entrar no céu, né? Porque a partir disso você vai conseguir entrar no reino do céu. Se você não buscar Deus, não seguir, e buscar, mas não seguir os caminhos, não seguir os mandamentos, como que você vai ir também se você não segue os mandamentos? Tudo tem regras, né? Às vezes tem muita pessoa que se preocupa muito com a carne, por isso que eu vim falar isso aqui, porque eu tive esse discernimento e eu fiquei me perguntando também, né? Isso é fato, de repente algumas pessoas falam assim, ficam entristecidas dos parentes, familiares morrer, mas entenda que a morte deles foi só física. A alma, o espírito está vivo, né? E espero
a Deus que eles estejam num lugar bom, com Jesus Cristo no descanso de Abraão, né? Até que Jesus chame para o julgamento final, né? Então, meus irmãos, por que nós temos que buscar tanto a Deus, temos que seguir as regras, temos que ser uma pessoa boa, né? Ajudar o próximo sempre, ajudar as pessoas, buscar a Deus, né? Amar Ele de coração, porque é Ele que vai dar vida. A vida em abundância, que diz, é da alma, meus irmãos, é do Espírito. A vida em abundância, você vai viver, você não vai morrer, né? O corpo físico vai morrer de qualquer maneira, mas você não vai morrer espiritualmente, porque se você chegar de morrer, se você não segue Jesus, não segue as palavras, os mandamentos, você vai para o inferno. Aí sim, meus irmãos, aí é sofrimento, é eterno, sofrimento eterno. Aí sim, meus irmãos, complica. Tem muita gente, né, meus irmãos, hoje em dia nem acredita mais, né, das que a gente fala aqui, mas é real, meus irmãos, mesmo que você não acredite, é real. Não espere, não, igual diz o ditado, não pague para ver, não pague. Siga Jesus Cristo, siga a palavra dele, né? Faça as coisas certas, não fique logrando os outros, não fique querendo enganar, prejudicando os outros, prejudicando as famílias, que a colheita vai vir, não plante coisa ruim achando que você vai colher o bem, não acontece isso, meus irmãos. Então a vida abundante é a vida em espírito, a vida em alma, com Jesus Cristo, que nós vamos gozar lá no céu, né? E é isso que eu queria falar para vocês, né, meus irmãos, nesse dia maravilhoso, dessa palavra aqui que eu tive discernimento, né? Que igual eu falo, tem muitas pessoas que acontece isso também, né? Como aconteceu comigo, é muito triste demais, eu vou falar para vocês, muito triste. Mas a gente vai fazer o quê, né, meus irmãos? E eles estão na glória também, fazendo festa, né? A única coisa que fica difícil pra gente é que você nunca mais vai ver fisicamente, né? Igual aconteceu com meu pai já faz 2 anos, agora minha mãe 16 dias, né? Então foi bem seguido. E com meu pai ali meu pai morreu, dali uma semana minha avó também. Então foi em 2 anos eu perdi as pessoas mais próximas que eu tinha, bem dizer, né, meus irmãos. Então, mas a vida é assim, né? Daqui a pouco sou eu que tô indo também. Não sabemos a hora, não sabemos o dia. E só vai ficar aqui esse vídeo. De repente, um dia quando você ver esse vídeo, nem sei se eu vou estar mais aqui, né? Mas eu tenho que falar para você que fique firme com Jesus Cristo. Não fique triste, eu sei que é muito difícil demais, eu também passei. Mas fique firme com Jesus Cristo. A tristeza sai, você pede ajuda para Jesus Cristo, a tristeza vai sair. E fique feliz também se você conseguiu, se essa pessoa conseguiu ir morar no céu com Jesus Cristo, né? Tá descansando, porque ela tá vivendo uma coisa totalmente nova, totalmente maravilhosa, né? Porque a gente fica triste porque a gente, nossa, nunca mais vou ver e tal. Mas igual fala na Bíblia, é só carne, da carne não se aproveita nada. Lá, se você for lá, nos seus familiares, às vezes faz anos que estão lá, se você ir lá depois de 5 anos que você pode remover lá tal, você vai ver, não tem mais nada, só sobrou os ossinhos lá, né? Não tem mais nada, 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 virou pó, carne não tem mais nada, né, meus irmãos? Então você que não é crente, não é da igreja, se entregue a Jesus. Você que está na igreja, mas você sabe que você está fazendo coisa errada, que não pode, se arrependa de todos os seus pecados, porque se arrepender, Jesus te perdoa e te salva, né? Jesus é maravilhoso, magnífico, né? Magnífico demais, como aconteceu com meus familiares, minha mãe e meu pai, salvou os dois. Deus é maravilhoso demais e Ele pode te ajudar em qualquer situação, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Se você pedir perdão, Ele vai te ajudar, tá bom? Então, vamos orar. Você que quer aceitar Jesus, se ajoelhe, se entregue, diga assim: Senhor, eu confesso que o Senhor é só o Senhor, meu Deus. Confesse com sua boca e creia, confesse com seu coração, fale com sua boca, né? Confesse com sua boca, só o Senhor é o teu Salvador, né? Que pode perdoar teus pecados e te ajudar. E vai numa igreja também, vai lá, você aceita Jesus, né? Segue, aprende como é que funciona, aprende as regras, aprende a Bíblia, lê a Bíblia por si mesmo, converse com Deus, com o Pai, que você não precisa também de intermediário, você pode orar e conversar com Ele direto, né? Então, mas segue alguma pessoa, sempre vai precisar de alguma ajuda, algum apoio para você aprender alguma coisa que você não sabe ali, né? E Deus te abençoe muito, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai Santo, querido, amado Jesus, muito obrigado pelo discernimento dessa palavra que o Senhor nos deu. Ajuda, Papai Santo, cada pessoa, às vezes, para que está passando por um momento triste, de dificuldades, de perder alguém querido. Tira toda a dor, toda a angústia. Nós sabemos, Papai Santo, que não é fácil. Depois nós entendemos a sua palavra, Papai Santo, que a carne não é nada, como o Senhor mesmo fala, né? O Senhor, na sua palavra, em nenhum momento fala que vai salvar a carne, mas vai salvar a alma e o espírito, né? Mas a tristeza a gente sabe que é grande, não importa, né, Papai Santo? Que a gente é ser humano, a gente pensa ali no físico, na carne, que a gente nunca mais vai ver. Mas eu sei, Papai Santo, que se a pessoa tiver ido pro céu, ela estava num lugar muito melhor, maravilhoso,
Jamais se pedisse para ela, ela ia querer voltar de novo para essa terra, né? Se tivesse a oportunidade de pedir para ela se ela queria voltar, ela ia dizer que não, né? Porque nós sabemos que aí é glorioso, como diz na sua santa palavra. Abençoa essa pessoa, Papai Santo, que está aqui escutando essa palavra, porque chegou para ela, porque ela precisa, né, Pai? Como eu precisei e busquei sua palavra, o Senhor me deu discernimento. Essa pessoa também está precisando. E ajuda ela, cuida dela, protege ela com sua mão santa, forte e poderosa. Se ela está aceitando o Senhor, ajuda ela, que ela aceite de coração, que vá, siga uma religião, que ela se adapte, mas a gente sabe que a religião não salva, mas não, a placa de igreja não salva, né, Papai Santo? É o Senhor, né, que seja fiel, temente de verdade, de coração, né, Pai? Que siga de seus mandamentos, a sua palavra. Isso que é o mais importante, né, Papai Santo? Seguindo o Senhor, para ir morar no céu com o Senhor, fazendo coisas boas, né, para as pessoas, ajudando, pregando sua palavra, né, Papai Santo? Para que todos conheçam sua santa palavra, seu santo nome. Que o Senhor é maravilhoso e cuide de tudo para nós. Abençoa essa pessoa também que está desviada, quer voltar, essa pessoa que está na igreja, mas às vezes está fazendo coisa errada. Tenha piedade e compaixão dela, Papai Santo, porque nós sabemos, né, Pai? O Senhor perdoa, o Senhor é maravilhoso. Só a pessoa se arrepender, se entregar de coração e se arrepender de verdade, que o Senhor vai ajudar e vai perdoar, não importa, o inimigo pode mentir que não, mas vai ajudar sim, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Se não fosse o Senhor, que seria de nossa vida, que seria nosso viver, né, Pai? Obrigado por tudo, o Senhor tem nos ajudado, nos cuidado, a gente pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa palavra, né? Eu fazia um tempinho, não tinha dado mais, né, a palavra aqui, mas para você que escutar essa palavra, tenho certeza que vai ser para regozijo do teu coração, para você se alegrar, para você entender também como eu entendi. E graça e paz seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa palavra leve e tranquila para você viver em paz aqui nessa terra com Jesus Cristo, como diz esse canal, né? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo, canal maravilhoso, palavra de Deus para a sua vida mais leve e tranquila com Jesus Cristo no seu coração. Amém.